E daí fomos crescendo, só que daí foi muita dificuldade. Não tinha nada, não tinha uma cadeira, não tinha uma caneta. Estamos aqui para falar da emancipação de Itabaí, e a nossa cidade, nós somos distrito de Itaquari, então, e ela era lá na Vila Itabaí, que era o centro, que tinha uma área urbana, já tinha um asfalto, tinha igreja, praça, comunidade, comércio, escola. E então teve na época dois vereadores, né, que eram o Oswaldo Machado Radica e o Arsênio, e eles tiveram a ideia de emancipar o município. Então, só que daí o que aconteceu, né? Como lá era mais interior, né, e o nosso município era cortado por duas rodovias aqui, pela 287 e pela 286, então se pensou na época, né, de trazer a sede para aqui, para o Trevo Itabaí. Só que aqui, nós somos uns poucos municípios, né, que não tinha nenhuma infraestrutura aqui. Não tinha nenhuma rua calçada, nós não tinha recolhimento de lixo, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Começamos do zero. Então eu fui vereador, um dos primeiros vereadores em 1997, né? Mais um grupo bom de 8 pessoas, gente séria que entrou e que pensava no município, né? E foi se criando, a escola foi fechada e foi passada para ser a prefeitura, a escola Rangel Brandão, ficou por 4 anos desativada. Depois a ideia de construir a prefeitura do lado, no sentido da Vila Itabaí, foi já pensando em um dia ligar o distrito lá, que era a vila lá, com o centro aqui, com a rodovia, né? Que isso já está acontecendo hoje, com o asfalto indo até lá. Eu acredito que em breve vai até a vila, né? Isso vai desenvolver bastante aquela região. E daí fomos crescendo, só que daí foi muita dificuldade. Não tinha nada, não tinha uma cadeira, não tinha uma caneta. Então muitas vezes não tinha um posto de saúde aqui. O nosso posto de saúde eram umas 2 salas que tinha na escola Pedro Rosa, que está até hoje lá ainda, um prédio pequeno que era na frente, que era o posto de saúde que era mantido pela uma associação que tinha aqui na região aqui. Então a gente vem crescendo junto. Hoje as pessoas talvez não tenham noção, né, de como era antes. Então a gente sabe que nós podíamos estar maior, e esse é um anseio de todas as pessoas que moram no município, né, que cresça. Mas se a gente analisar há 20 e poucos anos atrás o que nós éramos, o que nós somos hoje, nós estamos muito bem. Hoje nós temos um posto de saúde equipado, nós temos já, graças a Deus, com a vinda do Banrisul, um posto de atendimento, né? A gente sempre lutou para ter uma agência bancária aqui. Hoje, com a vinda do Sicredi, transformou o nosso lugar, porque o dinheiro circula mais aqui, né? Então a gente vem crescendo, o Itabaí está indo, está se desenvolvendo dentro das suas possibilidades. Então, as rodovias, eu acho que não foi bem aproveitada. Nós podíamos ter criado algum distrito industrial, criado alguma área, desapropriado uma área de terra, né? Mas a desapropriação, ela sempre tem um problema, as pessoas são muito conhecidas do lugar. Os moradores, os proprietários de terra deveriam ter eles mesmos tido essa visão melhor e ter se desenvolvido mais, né? Hoje nós já temos tendo aqui, né, as áreas urbanas, os loteamentos, né, que antes a gente não tinha. Então está começando agora, então um pouco mais, temos atrasados, mas estamos crescendo. Eu fui vereador então em 97, no começo a gente, todas as leis, tudo foi criado na época, né? Então eu participei de todas as criações, inclusive até da bandeira do município, né? Tudo isso a gente participou. Então está lá na Câmara, lá o nosso nome lá registrado em todas as leis que foram criadas, os regulamentos, os regimentos internos, lei orgânica municipal, tudo isso foi fundamental, né? E tivemos muito apoio, né, de pessoal de Itaquari. Na época eu fui 4 anos vereador, depois fui 4 anos secretário, né?
Então nós tivemos a presença do senhor Arnaldo Silveira, que era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande da área de contabilidade da prefeitura, que tinha trabalhado muitos anos na prefeitura de Itaguari, né? Então ele veio, auxiliava nós, trabalhava um período com a gente, né? Deu esse suporte. E aí tivemos muitas pessoas que nos ajudaram, por exemplo, Paverano, eu do Dícola, um que também já tinha experiência no setor de obras, também nos auxiliavam. Então várias pessoas, aqui não quero citar nome, né, porque tem muitas pessoas que nos ajudaram. E isso aí foi o que nós aprendemos com eles. A bandeira foi idealizada por um vereador que nem está mais conosco, nós, é o seu João da Granja. Ele era um dos que também foi vereador comigo, era colega vereador, né? Então a gente idealizou, tem o desenho do trevo com as rodovias e o que a gente produzia na época, né? Então é o que está estampado na bandeira. Aí o hino já foi feito um pouco mais depois, que também era vereador também na época, e o nosso artista, o Enídio, e uma professora, que também é professora municipal nossa também, a Cleusa, né? que criaram o hino, mas ele já foi um pouco para frente já. Eu não estava mais de vereador. É que na época teve aquele banda das emancipações, né? E também foi a última também leva que teve, depois não teve mais emancipação, modificaram a lei. Ou seja, se nós não tivesse sido emancipado naquela época, nós não teríamos mais conseguido, né? Porque mudou a legislação, mudou tudo, né? E aí não teve mais emancipação. Então, e foi uma briga porque nós tinha muita gente que achava que não tinha condições. Que a Bahia ainda não estava formada, não tinha aquela estrutura, aquela infraestrutura para ser um município. Então foi criar, existia uma comissão do não, que era contrária, no único lugar que isso dificultou muito, porque daí a comissão do não ia lá, conhecia as pessoas que não era viável, que ia ter que ter cobrança de PTU, que ia ter cobrança de TBI, ninguém vai conseguir vender um terreno, que ia ter que ter. Deixa o pessoal do SIM lá convencer o contrário, dizer não é assim. Vai ser bom para nós, nós vamos ter posto de saúde, nós vamos ter a máquina nossa aqui, a administração vai ficar aqui, né? Então, e os dois tiveram essa ideia lá na época, começou em 95, né, 1995, quando eles tiveram a ideia, e surgiu essa ideia e eles foram, teve um apoio bom da população, tanto que a comissão do SIM deu em 96, foi 95, acho que teve a plebiscito, né? E quando teve o plebiscito, o SIM ganhou. E não foi assim uma coisa, não foi um 100%, né? Foi bem variado. Então isso dificultou um pouco, porque isso complicou um pouco, dessas divergências, né? E aí aonde também os dois se elegeram prefeito depois, né? E também tiveram dificuldade para desapropriar a terra, porque se as pessoas tivessem doado, eu vou doar 1 hectare de terra para fazer um centro, talvez o meu estaria melhor, né? Então, mas mesmo assim, acho que dentro das condições nossas, nós conseguimos chegar onde estamos chegando hoje. Não se pode nem pensar o contrário, né? Se nós dependêssemos hoje ainda de Itaguari. Porque não é que Itaguari não ia mas jamais nós ia ter a estrutura que nós temos hoje de saúde, de educação, de máquinas. Por exemplo, hoje vem uma emenda de um deputado, vem uma máquina para Itaguari, não ia vir essa máquina. Essa máquina ia para Itaguari e nós ia depender deles mandar essa máquina para nós aqui ou não. Né? Então isso é uma coisa que não se cogita, nem pensar de nós ter piorado, de nós ter continuado com isso aí. Até aquelas pessoas que eram contra na época, hoje se conversar com eles, vão dizer que foi um equívoco deles ter pensado que de não emancipar a Bahia. Então isso é uma coisa assim, para nós impensável. E eu como profissional, porque apesar de eu ter trabalhado, ter participado da política, né, e depois por decisão minha particular, eu decidi não entrar mais na concorrer, nada. Mas eu procuro sempre ajudar, dentro daquilo possível, aquilo que me procura aqui, a gente sempre faz um trabalho social, de ajudar as pessoas. Hoje aqui no escritório nós ajudamos muito a questão de encaminhamento de INSS. Nós somos privilegiados pelas duas rodovias que passam aqui, né? A 287 e a 386. Agora, é uma questão assim de ter uma visão melhor. E os comércios vão se instalando mais. Hoje nós temos comércio forte na beira da rodovia, né? Então, mas ela, como é que eu vou dizer assim, eu acho que se não tivesse rodovia, não teria o tamanho que nós temos hoje. Se fosse mais isolado, né?
os municípios que estão fora de rodovia, né, eles estão mais prejudicados. Então aqui o acesso é fácil. Hoje tu mora aqui, quiser morar aqui em Porto Alegre, consegue, é fácil o acesso. Quer trabalhar em Lajeado, tem várias pessoas aqui que trabalham em Lajeado, vão e voltam. Então, principalmente depois da duplicação. A duplicação, ela fluiu o trânsito. Então, nós aqui nós somos privilegiados por ter as duas rodovias aqui, né? Agora, se aproveitamos bem ou não, daí... Porque tem comércio que também não adianta botar na beira da rodovia, que não vai se desenvolver, né? Porque não é uma coisa assim que... Botar uma madeireira na beira da rodovia, não vai pegar clientes da rodovia, vai pegar dando qualidade, né? Mas, por exemplo, nós temos o pessoal das tendas, que é forte aqui, os comércios de vasos, de concreto ali, e eles dependem da rodovia, para eles é o essencial. No momento que para a rodovia, ele deu essas paradas aí com a pandemia, agora com as enchentes, e eles zeram o faturamento deles porque não tem venda. Então, não vende para o comércio local. A questão isso tem que ficar bem frisado assim, ó. É a questão da ideia de fazer o centro para o lado, a área do centro, onde ficam os bancos, o posto de saúde, a prefeitura, para o lado da Vila Itabaí, para que a ideia que se cresça, que se tenha um crescimento para lá, que um dia vire tudo a área urbana, da Vila Itabaí até nós aqui. Essa foi a principal ideia na época nossa, do vereador, prefeito, de criar essa área do lado de cá do asfalto, do Rio 7, para ligar com a vila, porque a nossa ligação é a Vila Itabaí.